Fala rapaziada, sejam bem-vindos a este que é o nosso 48º vídeo aqui no canal, vídeo número 48. E no vídeo de hoje eu queria trazer aqui algumas reflexões, um tanto quanto desconexas, um tanto quanto aleatórias, mas que é um assunto um pouco em voga hoje, que é sobre criação de conteúdo. E como eu estou aqui neste momento criando conteúdo, eu acho que eu poderia falar um pouco. E eu acho que é necessário que eu fale também um pouco, fale a minha parte. Eu não sou um criador de conteúdo, eu tenho pouquíssimo público, eu não sei se eu tenho aí um público fiel, porque eu não consigo saber quem viu os vídeos, mas alguns vídeos aí tem algumas poucas views e talvez seja alguém fiel aí a mim, alguém que gosta muito das minhas ideias e acompanha todos. Mas não sendo criador de conteúdo, mas criando conteúdo, eu acho interessante eu colocar aqui um pouco da minha opinião. Primeiro, eu acho que eu sou, neste canal aqui, muito privilegiado por eu não ter um nicho, então eu não sei muito bem como se diz esse tipo de vídeo aqui que eu faço. Eu acho que seria vídeos de opinião, né? Tem alguns youtubers aí que fazem esse tipo de vídeo. Poucos têm grande fama. A maioria que faz esse tipo de vídeo aqui não tem muita fama. Por quê? Porque não tem um nicho. Então, muitas vezes, talvez uma pessoa chega no canal dela porque ela tá falando sobre espiritualidade, mas depois ela tá falando sobre futebol. E como não tem um nicho, como não tem um tema fixo para sempre falar, essa pessoa tem sim mais dificuldade de crescer no YouTube. Porém, eu acho que é um privilégio, porque o fato de você não ter um nicho, você não se limita, e o fato de você não ter um nicho, você fala o que você quer, eu falo literalmente o que eu quero, o que eu penso e o que está no meu coração. E se eu tivesse um canal de futebol e falasse sobre hábitos e pensamentos, a pessoa que quer ali saber de futebol, ela vai simplesmente clicar para sair. Ela vai simplesmente ignorar e talvez nunca mais entrar em algum vídeo meu, porque esse cara tá maluco, esse cara saiu do prumo, esse cara tá criando um tipo de conteúdo esquisito que não me interessa mais. Agora, existem os gênios. Um gênio é aquele que tem um nicho de futebol e nesse nicho de futebol ele consegue passar a mensagem dele sobre pensamento, sobre, sei lá, espiritualidade, sobre hábitos no futebol. Ele consegue falar, conectar os dois assuntos, fazer você receber essa mensagem sem nem você perceber. Ele está falando ali sobre o São Paulo versus Cruzeiro e ele consegue te dar uma mensagem ali que pega no seu coração, mas você não percebeu. É uma mensagem subliminar, praticamente. Isso aí eu acho de uma genialidade tremenda, e eu acho que a pessoa que faz isso, a pessoa que faz isso, espero que ela sempre faça isso pro bem, né? Passa mensagens subliminares para que você seja uma pessoa melhor e faça do mundo um mundo melhor. Não sendo aqui muito, como posso dizer, muito positividade tóxica, esse tipo de coisa. Não, longe disso, rapaziada. Mas eu acredito muito nisso, que se você fizer o mal para os outros, uma hora volta para você, então faça sempre bem e assim todos ficaremos felizes e contentes. Ponto. Portanto, eu me acho sim privilegiado nessa área de criar conteúdo sem um nicho nenhum. Acho que um nicho te limita, a não ser que você seja um grande gênio que consegue passar suas mensagens mesmo preso num nicho. Passar mensagens fora desse nicho mesmo preso. Porém, é muito difícil para gente que cria esse tipo de conteúdo com temas desconexos, com temas aleatórios, ter ideias e transformar essas ideias em vídeo. E para mim é muito difícil fazer vocês entenderem. Ultimamente eu tô vendo que
meus vídeos estão tendo uma alta compreensão, vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas porque talvez antes de gravar um vídeo eu excluí outros dois, porque não ficaram bons e porque talvez eu achei que eu não me fiz entender. Porém, esse tipo de criação de conteúdo, vídeo de opinião, eu acho que é o futuro, na medida que é você nesse vídeo. É suas inseguranças, é suas gaguejadas, é seus atos falhos, é suas palavras que às vezes você não acha. É você. Eu já mostrei aqui numa série de vídeos, se eu não me engano, é do vídeo do 20º até o 25º vídeo, 24º, algumas inteligências artificiais que eu achava interessante você usar. E uma delas, basicamente, pega um livro em PDF, você pode conversar com esse livro, ou seja, conversar com o autor, praticamente, e no final ela ainda faz um podcast com uma voz neural, uma voz perfeita, uma voz completamente humana, que se você colocar para qualquer pessoa ouvir aí na rua, vai falar que é uma pessoa de verdade. Não é aquela voz grotesca do Google Tradutor antiga. Não, hoje em dia as vozes de inteligência de IA estão perfeitas, são vozes neurais. Ele cria um podcast de duas pessoas naturalmente conversando sobre aquele assunto daquele livro, e você pode mandar esse podcast focar em algumas partes específicas. E agora, numa nova atualização, talvez eu faça um vídeo para vocês sobre essa nova atualização, você pode entrar no podcast e conversar com os dois locutores que são IA. Você pode conversar e instigar eles a falar outras coisas. Isso é muito disruptivo, isso é muito maneiro, eu acho isso muito maneiro, mas isso é muito disruptivo, muito perigoso, e que eu acho que cada vez mais isso vai se tornar cotidiano, vai se tornar necessário, as pessoas vão precisar usar IA para quase tudo na vida, não só os algoritmos, que os algoritmos já a gente usa para tudo, mas a IA, a gente vai começar a usar IA para tudo. Talvez aqueles podcasts no Spotify sejam substituídos por esses aí, que são tão bons quanto, se não melhores, porque eles são baseados em livros, em PDFs. Se você colocar 5 PDFs ali e fazer um podcast, vai ficar talvez alguma coisa muito maneira. E só tende a melhorar. Então eu acho que nesse quesito de criação de conteúdo, alguns tipos de criação de conteúdo vão acabar morrendo logo logo. Por exemplo, a maioria dos canais dark, os canais que a pessoa não coloca a cara. Um canal dark que vai explicar sobre a história da esfinge, talvez com uma voz neural perfeita de um narrador que passa uma vibração, uma emoção, um sentimento, com uma IA que vai criar um bom roteiro, um bom envolvimento ali de você na história, talvez seja muito melhor que um ser humano, porque não tem como a gente competir com algo que junta todos os melhores em um só. Junta a melhor voz, o melhor roteiro, o melhor texto, a melhor cadência de voz, o melhor tudo em um só, e engole qualquer ser humano. Provavelmente no futuro isso vai acontecer. Portanto, eu acho que a criação de conteúdo vai começar a ser mais restrita a quem, bota a cara, né? E 2, tem uma personalidade, você conhece a pessoa, mais ou menos o pensamento, as crenças e o caráter dela. Eu acho que vai se limitar a isso. Pessoas que são robóticas, que chega aqui também, bota a cara, mas só apresenta um conteúdo no teleprompter ali, falando sobre a Esfinge, sobre Naruto, sobre, sei lá, sobre fatos aí de a Bruxa de Blair, histórias, coisas aleatórias assim. Talvez eu acho que vai começar a morrer cada vez mais, e mais do que morrer vai ser substituído por algo que não tem como a gente competir, que é muito melhor que a gente e vai ser ainda muito melhor que a gente.
Então eu acho que a criação de conteúdo está limitada a este quesito. Porém, este quesito demora muito para se crescer. Muito, muito, muito. Tem youtubers aí que demoraram 10 anos botando a cara, falando para a câmera, mostrando a personalidade dele, mostrando as opiniões dele. Demoraram 5, 6, 7, até 10 anos para virarem, e tem muitos que não viraram. Por isso que talvez a gente nem conheça eles, que não deram certo, mesmo seguindo o algoritmo, colocando thumb chamativa, título chamativo, tag chamativa, falando do assunto do momento, gravando um vídeo por dia, 7 vídeos por dia, 10 vídeos por dia, o algoritmo, favorecendo o algoritmo do momento. Talvez essa pessoa não tenha crescido por inúmeros fatores. Às vezes o vídeo dela era muito valioso, mesmo assim não cresceu. Então é difícil esse lado de criação de conteúdo, é difícil. É difícil arrumar tema, é difícil você ter a cabeça para ficar fazendo vídeo sem olhar view, mas se você olhar, por exemplo, aqui no meu caso específico, o meu primeiro vídeo, eu falei que eu ia fazer, acho que 100 vídeos, sem olhar nenhuma vez as views, comentário e métricas. Eu não consegui, eu às vezes olho as views, por questão de vaidade. Já fiz vídeo aqui falando sobre vaidade, é questão de vaidade, não tem como você ignorar completamente, e também eu não ia ignorar quem comenta, às vezes comenta elogiando, não tem como eu não agradecer, porque é uma motivação gigante. Mas saibam que independente de qualquer coisa, eu pretendo com toda a força do meu coração seguir até o 100º vídeo, pelo menos, e depois mais, tá? E depois mais. Algumas reflexões aleatórias, desconexas, como eu falei no começo do vídeo, mas é isso aí. Tamo junto.